Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje. Boa tarde, pessoal! Boa tarde, pessoal! Eu disse boa tarde e eu também disse pessoal! Boa tarde, pessoal! Tudo bom com vocês, meus amores? Comigo, tudo ótimo. E com vocês? Ah, que bom. Eu também tô bem. Vamos colocar a energia lá em cima, dando boas risadas e quem sabe uma boa gargalhada? Vem comigo, toca a vinheta. Meu nome é Ana. Então, pessoal, o vídeo de hoje eu vou contar histórias, 3 histórias na verdade, sobre as minhas 3 primeiras vezes, vamos por assim. Durante esse vídeo eu já vou avisando, eu vou usar muitos eufemismos, muitas palavras bobas, palavras menores do que elas deviam ser, tá? Então eu não vou falar de. Eu vou arranjar outros nomes. Eu sei que perde muito a graça, mas infelizmente o YouTube ele não pede, ele demanda. Então, roda a vinheta. Meu nome é Ana. Hoje a gente vai falar dessas virgindades. Eu vou começar pela primeira. Das virgindades não, das minhas. Pode cortar, editor. Vamos falar das primeiras vezes, tá? Primeiro beijo, primeira vez pela frente, primeira vez pela trás. Na verdade, vai ser essa ordem. A minha primeira vez de beijo, eu vou ser bem sincera. Eu era uma adolescente muito gorda. Eu sempre tive muita dificuldade de perder peso. Hoje é o contrário, né? Hoje eu não posso comer uma refeição que eu já perco 2 quilinhos ali, já minhas calças já tenho que usar cinto. Mas a primeira vez com o menino, eu vou adiantar já. As 3 primeiras vezes foram com pessoas que eu conheci no chat wall, tá? E assim, não é uma coisa, Ana, é muito antigo. É antigo, tá? É por torno de 2010, 2011, acho, 2011. Já era mal visto encontrar as pessoas em 2011 pelo chat wall, porque já tinha Orkut, Facebook, já tinha Instagram, mas só que tinha Grindr também, se eu não me engano. Mas só que eu não sei, sabe? Eu era tão desesperada que eu atirava em todas as frentes, sabe? Só que por eu ser desesperada e eu ser uma pessoa muito digital, assim, eu não era offline, sabe? Eu era muito mais digital que o normal. Então eu não sabia como fazia pra paquerar fora desses lugares, sabe? Fora da internet. Então o chatwall acabava sendo o lugar mais fácil, porque as pessoas estavam lá pra transar. Só isso. Não queriam amizade, não queriam conversar, não queriam nada. E aí, por que, Ana, você foi até a primeira vez com 19 anos? Como eu disse, eu era uma adolescente muito gorda e eu achava que eu não merecia amor e que ninguém merecia amar uma pessoa tão gorda quanto eu. Aí eu fui lá, emagreci, perdi 30 quilos. E aí sim, eu fui no chatwall ver se alguém queria ficar comigo. Chatwall é uma coisa que soa ridícula hoje em dia e soava ridículo na época. Já era piada. Mas os homens mais bonitos que eu peguei na minha vida, até hoje, foram no chatwall.
Então, eu não recomendo, tá? Porque eu acho 10 vezes mais perigoso que o Grindr. Eu acho que é lugar de energia baixa, sabe? De entidade ruim, de espírito obsessor. Mas o que eu vivi lá foi muito bom. Mas eu dei sorte, né? Tô viva hoje aí pra contar mais uma história pra vocês. Vamos pra essa história. Esse menino, a primeira vez que eu conheci ele lá no Chatwall, a gente marcou de se encontrar numa padaria. Primeira red flag já veio aí, porque na hora que a gente foi pagar a conta da padaria, ele já deu em cima do... ele já deu em cima do caixa da padaria, que era um viadinho bem bonito, mas deu em cima na minha frente, pediu o Orkut dele na minha frente. E eu nem liguei, acredita? Acho que é a gente que é do amor livre, né? A gente sempre tem isso, né? Já tem isso de nascença. Mas enfim, ele era um menino magrelinho, branco. Nossa, eu acho que eu nunca vi uma pessoa tão branca assim. E eu sou branca, mas eu acho que eu tenho um fundo de pele meio rosado, meio amarelado. Mas sabe quando a pessoa é branca e não tem fundo de pele? É tipo branco pálido assim? Ó, eu sou cor-de-rosa, eu sou meio amarela, meio rosa. Mas ele era branco assim, absurdamente branco. Tinha o cabelo absurdamente preto, que é um dos meus maiores pontos fracos, é homem com cabelo absurdamente preto. Ai, que coisa linda, né? Mas enfim, era twinkzinho, magrelinho, veio me buscar num Gol prata, que aí eu já me chamou a atenção, porque o Gol pra mim é um carro que tá presente no imaginário do brasileiro. Então, já trouxe uma memória afetiva, mesmo antes da gente ter alguma coisa, né? E ele falava muito. Ele falava demais. E eu nessa época, eu era muito tímida. Eu não tinha muito desenvolvimento fora da internet, sabe? E eu sofria muito bullying na escola. Ninguém me dava bola, ninguém dava em cima de mim. E aí, eu não sabia conversar direito, né? Mas eu ficava... Ai, é verdade, nossa. Igual a conversa com o Uber, sabe? Essa foi a conversa da minha primeira vez. Ah, é verdade. Nossa, verdade mesmo. Putz. E foi isso. Fomos para uma rua, aqui de Osasco, de carro, que é uma rua conhecida por ser deserta e por as pessoas pararem o carro lá pra namorarem. E aí fomos lá, beijei, assim, demorou umas duas linguadas assim pra eu pegar o ritmo do que era um beijo, porque antes disso eu só tinha beijado minhas primas, então foi a primeira vez que eu beijei um homem. Aí eu peguei a jeito rápido, era um beijo muito bom, só que eu não levantava, vamos dizer assim. Eu não levantava. A pipa do vovô não subia. Ai, mas eu não tava preocupada. Ele me deixou muita vontade com a conversa chata dele. E aí, o que aconteceu? Desci lá pra baixo pra fazer um job. E aí... Era imenso, assim. Acho que, se não me engano, era 21. Reto, comprido, sabe? Mais branco que ele ainda. Nossa, era um palmito. Uma peça de palmito, assim, era impressionante. E eu pensava assim... Nossa, esse pessoal chupa pirulito com tanto gosto que pirulito deve ter um sabor muito bom. Muito bom. E aí, quando eu pus a boca, não tinha gosto nenhum. Fiquei muito surpresa. Foi uma surpresa assim que eu não tava... surpresa a gente não espera, né? Mas eu não tava esperando.
aguentando, esperando. Tinha gosto de dedo, sabe? Parecia que eu tava chupando um dedo. E hoje em dia, né, eu sei que se tem gosto, aí sim é pra se preocupar, né? Fiz o negócio lá, muito, muito bom, muito gostoso. Achei que eu fui muito talentosa de primeira. Eu pedi pra ele terminar na minha boca e que ele não precisava nem avisar, porque eu queria. Era o meu sonho. Era o meu sonho. Ai, gente, só eu mesmo, né? Pegaram a referência desse meme? Deixa aqui embaixo. E já inscreve no canal. E aí eu já consegui usar a garganta de primeira, assim, sabe? Foi um dom, assim, de nascença mesmo. Às vezes Deus olha pra você e te escolhe, né? E aí eu falei assim... Eu sempre via falar que era muito difícil finalizar as pessoas só com a boca. Você precisava auxiliar de outros jeitos, né? E aí eu falei, não, amor. É primeira vez, mas eu vou ser profissional. Fiz ele terminar com a boca. Só que como eu queria provar o recheio, eu não pensei, eu não tentei. Eu fiz ele terminar lá no fundo da garganta. Eu fiquei tão frustrada que eu não... que eu não senti, né? A baunilha. Que eu não senti o ninho, né? O leitinho trufado. Aí, só abrindo uma aspas, depois eu conto em outro vídeo pra vocês essa história, mas eu trabalhava na polícia. E aí, na segunda vez que eu fui sair com esse menino, fomos na mesma rua e uma viatura parou a gente, abordou a gente, e no outro dia no quartel, meu apelido era Chupa Kibe. Eu passava nos lugares e as pessoas gritavam, Chupa Kibe! Fingiam que estavam tossindo, espirrando, falavam assim, Chupa Kibe! Chupa Kibe! Acabou aí essa história. Continuamos conversando, foi legal. Pra primeira das primeiras foi bem legal, assim. Pro que vem depois, foi bem legal. A gente ficou conversando depois. Uns anos depois, quando eu casei, ele dava em cima do meu marido, eu adorava, porque eu achava assim, tipo, putz, poesia, né? Que poético, né? Meu primeiro homem dando em cima do meu primeiro amor. Legal, né? A segunda vez foi quando eu quis entrar em cavernas de carne. Vamos por assim. De novo, chat wall. Eu comecei a conversar com um homem, segundo ele, 35 anos, forte, bombado. Bonito, não, mas bem forte. E isso aqui, na época, era muito o que me importava, sabe? Ele era, vamos falar que ele era da paz. Ele era da paz. Ele não gostava de guerra, só de paz. E aí, cheguei na casa dele. Na verdade, ele foi me buscar em casa, né? E aí... Quando eu entrei no carro, eu já falei assim, eita, aquelas fotos eram antigas, né? Não falei pra ele, pensei comigo. Porque, tipo assim, penso numa pessoa acabada. Acabada, assim, tipo, nossa. Ele falava que ele tinha 35, mas eu chuto que ele tinha uns 45. Ele era muito acabado. Mas, tipo assim, ele era acabado até pra 45, sabe? Eu chuto até mais. Tal. Ele podia ter até mais. Mas era fortão. Aí que é foda. Aí que me pega. Sabe? Aí entrei no carro. Outra coisa que denunciava a idade. Ele tava ouvindo Celine Dion. Você acredita? E não tava ouvindo All By Myself. All By Myself é de Celine Dion?
Não tava assistindo, ouvindo My Heart Will Go On, essas famosas, sabe? Tava ouvindo, tipo, o CD, o álbum, sabe? Então, tipo, isso tornava tudo ainda mais gritante a idade, né? Porque quem ouve, né? Se você não é canadense, por que você tá ouvindo Celine Dion? E aí, chegamos na casa dele, aí eu entrei e ele tinha um Schnauzer, cachorro daquele. Sabe aquele cachorro que tem barba? Ele tinha um Schnauzer de 3 patas. E aí, a gente começou a se pegar, fomos pra cama, ficamos lá. E esse cachorro não parava um segundo. Esse cachorro não dava paz um minuto. E assim, eu não sei vocês, tá? Essa era a minha segunda vez. Hoje eu já consigo generalizar. Mas, se alguma coisa não tá me agradando na cama, eu emburro. Eu sou das que emburram. E vocês? Eu sou emburrada. E esse cachorro eu tava por aqui com esse cachorro. E eu emburrei. Aí ele percebeu, tirou o cachorro, prendeu o cachorro pra fora. Continuamos lá continuamos as coisas. E aí, nossa, tirando o rosto, que corpo lindo, sabe? Tava naquela moda ainda de 2010, que os homens ainda eram sem pelo. Era tudo depilado. Então, tipo, ele era depiladaço, fortão. Sabe quando a pessoa não tem espinha igual eu? Não tem foliculite? Ai. Pele lisinha, assim, linda, assim, bronzeado. Marcona de sunga. Sabe quando a bunda fica brancaça de bronzeado e o resto, assim, com bronze? É lindo. Visão bonita, assim. Ainda mais quando ele tá com a cabeça abaixada pra não ver. Beijo ruim, mas aí eu falei assim, né? Nossa, vou ter que lamber a rosquinha, né? Vou ter que lamber o glacê. Vou fazer o que tem que ser feito. Só que eu nunca tinha parado pra fantasiar esse momento, sabe? Porque, tipo, chupar pirulito, você pensa, né? Sei lá, você tem referência, sabe? Tipo, quando a gente era criança, a gente chupava chupeta, chupava pirulito, chupava madeira, chupava dedo, sabe? Então, você tem uma gama de coisas. Mas chupar rosquinha, a gente não tem nada parecido, assim, sabe? Não sei, mais perto talvez seja lamber um potinho de Danone de chamito, de Danoninho. Mas aí só quando falta colher também, e nada a ver também. Falei, eu não vou ser boba. Eu vou dar uma cheiradinha antes. Aí fui, beijei uma bunda, beijei outra bunda. Fiquei ali fazendo carinho, fingindo que eu tava assim, amando aquele momento. Mas na verdade eu tava assim, ó. Ai, gente, tava com aquele cheiro de chuca diluída, sabe? Que é aquele cheiro bem aguadinho, mas com aquela água assim que não dá pra confiar. Não é potável aquela água. Falei, eu, hein? Não vou pôr minha cara aí, não. Eu falei, legal, né? Tomou a fim de meter em você. Aí ele, isso, é isso que eu queria. Ai, me dá. Fui por dentro, gente. E eu não sentia nada. Nada. Eu entrei e eu não sentia nada. Meu negócio não tocava em parede nenhuma, sabe? Não tinha atrito, não tinha nada. E eu fiquei muito desesperada. Eu tirei assim e deu uma vazadinha de água mesmo, sabe? Aí eu falei, vazou um pouquinho. Vamos pro banho, depois a gente volta aqui. Mas na verdade era o que eu tava querendo. Eu tava querendo fugir daquela situação um pouco, até eu conseguir me recuperar, sabe? Aí a gente foi pro banho. Quando a gente tava voltando pro banho, uma porta que tava fechada no caminho, tava aberta agora. E eu estava só de toalha, e ele também. Quando eu olho, tinha um velho mais velho que ele, magrelo, mais acabado que ele, mexendo num computador branco de mesa.
Ai, que história retrô, né? Aí quando a gente passou, o que eu tava saindo, falou assim, isso aqui é meu amigo tal. Prazer, né? Mas, tipo, muito constrangida. Aí eu entrei no quarto, tava terminando de secar, eu ouvi esse outro velho chamar ele. Aí quando ele voltou, ele falou assim, ai, meu amigo tava querendo vir brincar aqui com a gente. O que você acha? Aí eu falei assim, ai, é que eu prefiro você. Quero só você hoje. Você vai ser meu. Tudo pra fugir do velho mais velho, né? Eu queria só o velho mais novo. Ai, ele ficou todo se achando, né? E eu falei, ufa, saí dessa. Finalizei tudo que tinha que finalizar. Muito custo, assim, sabe? Tive que finalizar na mão mesmo. E aí, a gente se arrumou. Ele me ofereceu um copo d'água. Eu fui beber água. E enquanto eu bebia água, ele abriu o armário. Ele abriu o armário. Ele tirou uma caixa de sonho de valsa. Me deu um sonho de valsa na mão. E falou de um jeito muito sexy. Ele falou assim: você gosta? Você gosta disso? Eu trabalho com isso. Até hoje. Até hoje eu não sei o que ele quis dizer com isso. Eu não faço ideia do que ele quis dizer. Com eu trabalho com isso. Tipo assim, se você vier aqui em casa fazer as coisas comigo, você vai comer bombom? É tipo o máximo de. É tipo o máximo de mensagem que eu consigo tirar disso, sabe? Tipo, você vai ganhar bombom de graça pelo resto da sua vida, se você quiser, tá? Então eu fico meio perdida com essa mensagem. Mas enfim, cheguei em casa, bloqueei ele, criei Deus pai, nunca mais quis ver na vida e acho que nunca mais vi mesmo. Que bom, que bom. Não gostei, fiquei questionando se eu não era hétero por não ter gostado. Porque nessa época a gente não tinha essas opções de cunagem, né? E essas coisas. Nessa época não tinha esse letramento. E aí eu não questionei de outra coisa. Eu achei que eu fosse hétero mesmo. Falei, eu sou um hétero afeminado e vai ser isso, sabe? Acabou. Acabou. Aí eu falei assim, vou tentar eu ser da paz. E chegou um dia que assim, eu queria achar a pessoa certa, sabe? Porque eu acho que ser da paz é algo muito precioso. Você precisa liberar pra alguém a sua paz, pra alguém que saiba apreciá-la. Mas só que chegou um dia que eu falei assim, gente, não dá mais, ninguém quer a minha paz. E eu falei assim, hoje o primeiro que der mole vai levar. Eu achei um descabeçado, que hoje no Grindr é muito famoso, descabeçado, né? Mas que no Grindr você pede a foto de rosto e eles mandam num privado. Esse não quis me mandar. E tipo, a foto dele não tinha nem o peito, assim. Era só o abdômen, assim. Era só o abdômen. Do abdômen até a calça, assim. Era essa parte. E tinha uns gominhos, assim. Falei, putz. É o suficiente pra mim. Falei, tá, eu consigo trabalhar com isso. Vamos lá. Ele foi me buscar em casa e eu entrei no carro. Ele já tinha falado pra mim que não curtia afeminado. Ai. Eu cheguei e ele era afeminado. Ele era negro, bem magrinho, usava aparelho nos dentes. Não era bonito, gente. Mas eu já devia esperar, né? Porque ele não quis mostrar o rosto. Não tinha o corpo, não tinha o torso que ele dizia ser a foto dele. Então, assim,
Eu saí, tipo, sem nenhuma foto mesmo, assim, porque nem o torso era dele. Ele me pegou num carro muito velho, e que tava tocando o álbum novo da Beyoncé. Falei, Legal, né? na minha cabeça, né? Eu nunca falo nada, nunca falava nada sem ser na minha cabeça, né? Eu tinha uma dubladora na minha cabeça. Pensei, nossa, não gosta de afeminado, mas tá ouvindo o último lançamento da Beyoncé, né? Aí. Enfim, chegamos no hotel. Ele escolheu a suíte de R$ 20. R$ 20 pra minha primeira vez. A minha primeira vez valeu R$ 20. Eu fiquei muito. Eu acho que essa é uma das informações mais tristes desse vídeo. Que a minha primeira vez valeu R$ 20. Entramos no quarto e assim, se eu abrisse os dois braços, eu alcançava as duas paredes do quarto. A cama era tão pequena que ela não era do solteiro. Era de um solteiro anorexo de 13 anos de idade. Era essa pessoa que caberia naquela cama. Era muito pequena. E aí no pé da cama tinha uma pia. Uma pia bem pequena com uma torneira. Tipo assim, finalize aqui o que você fez. Aí eu falei, Legal, né? que inferno. Chegamos lá, deitamos na cama, fizemos o que tínhamos que fazer. O negócio dele não era tão grande, mas era, sabe, esses biruliu que dá pra você se despendurar com as duas mãos, de tão duro que é. Dá pra você fazer manobras de ginástica masculina, sabe? E isso não é o recomendado para uma primeira vez, né? O recomendado para uma primeira vez é aquele macarrão mais al dente, né? Aquele que derrete na boca. Não esses que são um ferro, né? E aí eu virei. No que eu virei, ele começou a passar na portinha. Teve uma hora que ele resolveu entrar. Gente, sério. Eu acho que eu nunca senti tanta dor na minha vida. E não é nem pra deixar vocês com medo, tá? Vocês que nunca tiveram essa primeira vez. Mas doeu muito. Muito. E assim, é uma dor de um corte é diferente de uma dor de cabeça. Uma dor de um soco é diferente de uma dor de um tapa. Só que você fica pensando assim, que vai doer, porque todo mundo fala que dói. Mas só que você pensa assim, vai ser uma dor igual às outras. Gente, não é. Não é. É uma dor que é impossível de sentir pelo lado de fora do corpo. É assim que eu consigo descrever. É uma dor tão grande, mas tão grande. E ela irradia tão forte pra dentro de você, assim. Nossa, que eu, na hora que ele pôs a pontinha, eu dei um berro, um grito. Falei, Legal, né? inferno! Legal, né? Eu fiquei possuída, fiquei maluca. Aí ele, com a vozinha afeminada dele, falou assim: nossa, mas eu nem pus ainda. Eu nem fiz nada. Que você tá sentindo dor? Hã? Nossa, que estranho. Eu fiquei com tanta raiva disso que eu falei assim, quer saber? Ele vai aprender agora o poder da mulher de escorpião. Ele vai saber por que nós mulheres de escorpião somos tão famosas na cama. Eu respirei fundo. Foquei e falei, mete, brava. Eu emburrei de novo. Eu emburrei de novo, mas agora eu emburrei de uma forma determinada. Eu emburrei
pelo desafio. Gente, eu falei, vai. E ele foi. Pá, 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 pá. E estava doendo muito. Mas eu não queria dar o braço a torcer. Eu fiquei ali, ó. Vai. Legal. Tu não queria agora? Vai, tu não queria? Vai, não mostra que você é o bonzão agora. Você não é o macho? Você não odiava afeminado? Mostra que você é macho agora. Legal, né? Legal, né? Tu não é o bom? Dá teu nome agora, pô. Eu, hein? E fiquei quietinha até ele terminar. Na hora que ele terminou, instantaneamente, levantei, pus minha roupa e falei, vamos. Eu não quis terminar. Entramos no carro e ele veio todo carinhoso e falou assim, nossa, você tava falando a verdade mesmo? Que era a sua primeira vez? Porque você não tava tão apertado assim. Gente, foi um dos maiores desaforos que eu já ouvi na minha vida. Um dos maiores desaforos que eu já ouvi na minha vida. A pessoa tirar a minha primeira vez, ser a minha primeira vez e duvidar dela. Porque eu sou geneticamente arrombada, sabe? Por isso, eu fiquei muito, muito sem saber o que falar. E eu falei assim, cara, acredita no que você quiser, tá? Aí ele falou assim, gostou pelo menos? Aí eu falei assim, e eu fui muito sincera, eu acho que ele sentiu a sinceridade. Eu falei assim, não gostei, eu detestei. Foi a pior experiência da minha vida, eu não vi a hora de acabar e eu nunca mais quero ver sua cara outra vez. Aí ele falou assim, nossa, que exagero, achei que você tava gostando tanto. Falei, achou errado. Ele me deixou em casa. Depois disso, toda vez que ele via eu no chat wall, que eu usava o mesmo nick, ele criava um nick fake pra ficar me xingando de arrombado. Ele ficava me chamando de arrombada por aí. E toda vez ele me xingava. É que a primeira vez é uma convenção social, né? Porque não precisa ser especial. A segunda vez pode ser especial também. Mas é tão simbólico, né? Como a gente dá esses momentos tão importantes das nossas vidas. Esses marcos tão importantes das nossas vidas para pessoas que não merecem. E eu tô aqui para ensinar vocês pelo exemplo. Dê para quem merece o seu carinho. Se valorize. Beijo da gorda. Até mais. É nóis.